Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química comigo, professor Guilherme. E na aula de hoje vamos fazer a correção de mais uma lista de exercícios sobre esse assunto soluções, onde o tema dessa lista era diluição. Sem maiores enrolações, vamos nessa. Que volume de água deve ser adicionado a 400 ml de solução de concentração igual a 5 gramas por litro para que sua concentração fique igual a 2 gramas por litro? Primeira coisa que a gente tem que fazer nesse tipo de questão é anotar os dados. Então, ele está perguntando qual volume de água deve ser adicionado. Então, lembra, a gente tem que calcular o VADD. Isso aqui que ele está querendo. Ele fala que já tem um volume inicial igual a 400 mililitros de solução. Isso aí nós já temos. E a concentração dessa solução inicial é 5 gramas por litro. 5 gramas por litro. E ele quer que a concentração final vá a 2 gramas por litro. Então, o que ele está pedindo? Ele tem 400 ml de solução a 5 gramas por litro, ele quer tirar essa concentração de 5 e ir para 2 gramas por litro, e ele quer saber quanto que ele tem que adicionar aos 400 ml que ele já tem. Como é que a gente calcula isso? Concentração inicial vezes o volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Só substituir os dados agora. Fazendo a substituição, fica como? A concentração inicial é 5 vezes o nosso volume inicial. Lembrando que não precisa de converter. Tá? Você pode usar em ml, lembrando que a resposta sempre você vai achar em ml. Isso é igual à concentração final, que é igual a 2 vezes o volume final que nós precisamos calcular. Para a gente saber quanto de água foi adicionado, primeiro a gente tem que saber qual que é o volume final. Lembra, ele te deu o volume inicial, você calcula o final para depois você ter a informação de quanto de água que foi adicionado. Se você sabe quanto que tem no final, sabendo quanto que tinha no início, você descobre quanto que foi adicionado. Então, multiplicando 5 vezes 400, isso aqui dá 2.000, que é igual a... Já vou passar o 2 dividindo, esse 2 já está aqui, esse 2 aqui eu vou passar ele dividindo. Deixar o V final aqui. Logo, 2.000 dividido por 2 é igual a 1.000 ml. Isso aqui, então, é o meu volume final. Volume final igual a 1.000 ml. Agora, para a gente calcular o VADD, é só a gente fazer o V final menos o V inicial. O volume final é 1.000 ml, menos o V inicial, que ele forneceu para a gente, que é quanto? 400 ml. Então, 1.000 menos 400, isso aqui vai ser igual a 600 ml. Alternativa correta, letra A, 600 ml. Vamos para a questão número 2. Adicionaram-se 50 ml de água a 150 ml de solução, 0,8 mol por litro de H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Já vamos anotando os dados para ficar mais fácil? Então, ele falou que ele adicionou o VADD 50 ml. Ele adicionou essas 50 ml em quanto? Que já tinha, que é o meu volume inicial, em 150 ml. E ele já me deu a concentração inicial da solução, que é quanto? 0,8 mol por litro. E aí ele está pedindo a concentração final da solução. Como é que a gente faz isso? Só substituir os números na fórmula. Concentração inicial vezes o volume inicial vai ser igual à concentração final vezes o volume final. A nossa concentração inicial ela é igual a 0,8. Então, fica 0,8 vezes o nosso volume inicial, que é 150. Isso vai ser igual à concentração final, que é o que ele está querendo, vezes o volume final. Aqui no cantinho, ó, lembra que o volume final é igual ao volume inicial mais o VADD, o que a gente adicionou. Então, se o que eu tinha era 150, o que foi adicionado é 50, 150 mais 50 é igual a 200. Então, vai ficar 0,8 vezes 150 é igual a 120. Então, 120 que é igual a concentração final vezes 200. Concentração final vai ficar 120, deixa eu me apagar aqui, fica 120 dividido por 200. 120 dividido por 200, isso vai ser igual a 0,6 mol por litro. Então, veja aqui, de fato, a diluição deu certo. Ele colocou 50 ml em 150 de solução que ele já tinha. A concentração era de 0,8, foi para 0,6. Reduziu em 0,2 a concentração. Alternativa correta, você deveria marcar letra B, 0,6 mol por litro, é a concentração final após essa diluição aí. Vamos para a questão número 3, que fala o seguinte. Uma solução aquosa de ácido sulfúrico, para ser utilizada em baterias de chumbo de veículos automotivos, deve apresentar concentração igual a 4 mol por litro. O volume total de uma solução adequada para se utilizar nessas baterias, que pode ser obtido a partir de meio litro de solução de ácido sulfúrico de concentração 18, é igual a... Então, veja que ele já forneceu para a gente qual é a concentração final que ele quer. A concentração final que ele quer ficar, que ele quer chegar, é igual a 4 mol por litro.
Então ele está dizendo que a concentração para usar essa solução de ácido sulfúrico, então a solução eletrolítica de uma bateria, aquele líquido que tem dentro das baterias de automóveis, quando a gente balança ela, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de verificar isso, é ácido sulfúrico, né? O meio eletrolítico para a bateria funcionar. E a concentração daquele ácido lá dentro, segundo esse texto, é 4 mol por litro. Só que ele tem disponível ácido sulfúrico a 18 mol por litro. Então, a concentração inicial do ácido sulfúrico é 18 mol por litro. E quanto que ele tem inicialmente desse ácido sulfúrico? Ele tem meio litro, foi o que ele falou no enunciado. Então, ele tem meio litro de ácido sulfúrico a 18 mol por litro e ele quer reduzir a concentração para ele usar na bateria para 4 mol por litro. A partir desses 500 ml, quanto de água, qual é o volume total? É isso que ele está perguntando. O volume total é o volume final. Qual é o volume total de solução que ele conseguiria obter nessas condições? Ou seja, ele quer tirar de 18 mol por litro e ir para 4 para ele usar na bateria. Ele só tem meio litro de ácido. Quanto no total que ele vai conseguir produzir de solução a 4 mol por litro sob essas condições? É só nós substituirmos o número na fórmula. Concentração inicial vezes o volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. A concentração inicial nós já sabemos que é 18, vezes o volume inicial, que é meio litro, 500 ml, que é igual a concentração final, nós já sabemos é 4, vezes o nosso volume final que nós queremos descobrir. Então aqui como é que vai ficar? 18 vezes 500 é igual a 9.000, igual a 4 vezes VF. Passando o 4 dividindo, fica VF, que é igual a 9.000 dividido por 4. Volume final vai ser igual a 2.250 ml. Para transformar para litro, é só dividir por 1.000. Isso vai dar 2,25 litros. Alternativa correta, você deveria marcar, letra D, 2,25 litros. Ou seja, ele tem meio litro de solução de ácido sulfúrico a 18 mol por litro. Então, ele vai conseguir obter no final, a 4 mol por litro, um total de 2,25 litros, ou seja, 2.250 mililitros de solução, para ele poder utilizar na produção das baterias. Vamos para a questão número 4, que diz o seguinte: os médicos recomendam que o umbigo de um recém-nascido seja limpo, usando-se álcool 70. Contudo, no comércio, o álcool hidratado é geralmente encontrado na concentração 96% de volume de álcool para 4% de volume de água. Logo, é preciso realizar uma diluição. Qual volume de água pura deve ser adicionado a 1 litro de álcool hidratado 80% VV, 80 graus Gay-Lussac, para obter-se uma solução final de concentração 50% VV, ou seja, 50% graus Gay-Lussac? Muito simples. Aqui ele está perguntando para a gente qual o volume que tem que ser adicionado. Ele quer o VADD. Aqui tanto de solução, há um volume inicial de 1 litro de solução, 1.000 ml. Qual é a concentração inicial? 80%. Qual é a concentração que ele quer chegar? Concentração final. Concentração final, ele quer ir para 50%. Então, o que a gente tem que calcular aqui? A gente tem que calcular primeiro o volume final, para depois a gente calcular quanto que deve ser adicionado. Qual é a expressão que a gente utiliza? Você já conhece. Concentração inicial vezes o volume inicial, que é igual a concentração final vezes o volume final. A concentração inicial nós sabemos que é 80 vezes o volume inicial, que é 1 litro. A gente pode deixar em litro mesmo, não tem problema. Que é igual a concentração final, que ele quer chegar, que é 50, vezes o volume final, que é o que nós vamos calcular. Então, 80 vezes 1 é 80, já posso passar o 50 dividindo, então o volume final vai ser 80 dividido por 50. 80 dividido por 50 é igual a 1,6, como a gente está usando em litro, litro. 1,6 litro é a mesma coisa que quantas ml? Se eu multiplicar por 1.000, 1.600 ml. Agora ele quer o volume que nós devemos adicionar para reduzir a concentração de 80 para 50. Então, qual vai ser o volume adicionado? Lembra que o volume adicionado é o volume final menos o volume inicial. O volume adicionado, então, vai ser o volume final 1.600 ml menos o volume inicial, que é quanto? 1 litro, 1.000 ml. Logo, isso aqui vai ser igual a 600 ml. Sendo assim, eu tenho que adicionar 600 ml a 1 litro de solução para que a concentração reduza de 80% para 50%. Alternativa correta, letra B, 600 ml. Última questão falava o seguinte: se adicionarmos 80 ml, então já está me dando aqui o volume adicionado. Ó. Se adicionarmos 80 ml de água a 20, então a 20 é o que eu já tenho. A 20 ml de uma solução que tem aquela concentração ali, 0,20 mol por litro de hidróxido de potássio, obteremos uma solução de concentração molar igual a. Então, ele está querendo saber qual que é a concentração final de uma solução que foi diluída pela adição de 80 ml de água a 20 ml de solução que já tinha concentração igual a 0,20. É só a gente jogar um númerozinho na fórmula. Então, concentração inicial vezes o volume inicial
é igual à concentração final vezes o volume final. A concentração inicial é 0,2 vezes o volume inicial, que é 20. Concentração final nós não temos, é o que queremos descobrir, vezes o volume final. O volume final é só eu somar esses dois volumes, o que eu adicionei mais o que eu tinha. 80 mais 20, isso aqui é igual a 100. Agora, como é que eu vou fazer? É só multiplicar. Então, 0,2 vezes 20, isso aqui vai ser igual a 4. 4, que é igual à concentração final, vezes 100. Passo o 100 dividindo, então a concentração final vai ser 4 dividido por 100. 4 dividido por 100 vai ser igual a 0,04 mol por litro. Essa é a concentração final após a diluição. Era 0,2, foi para 0,04. Vejam que deu uma diluída e boa, né? A alternativa correta, letra D, 0,04. Bom, galera, chegamos ao final da correção dessa lista. Caso tenha ficado alguma dúvida, como eu sempre falo, assista quantas vezes forem necessárias até que você consiga resolver a lista sozinho e entender os cálculos, que é o mais importante. Até a nossa próxima aula.